Olá, tudo bem? Vocês que nos acompanham há algum tempo sabem que a BRCG tem tido uma visão bastante mais negativa a respeito do equilíbrio macroeconômico do Brasil em 2026, com uma briga consistente entre o impulso fiscal e a política monetária que levaria, no fim do dia, a uma aceleração inflacionária maior do que as pessoas imaginavam. Nós sempre tivemos um call de que o corte de juro, mesmo sendo observado em 26, seria em algum nível uma forçação de barra. E por isso, levando o juro abaixo de 14% esse ano, seria necessário recompor esse juro para cima de 15% no ano que vem, de forma a manter o regime de metas de inflação de pé. Mais recentemente, o que a gente tem observado é uma aceleração de preços externos por causa da guerra no Irã. Guerra essa que é cada vez mais óbvio que não vai se resolver de maneira tempestiva, de maneira rápida. E, portanto, os seus efeitos, como um clássico choque de oferta, com o tempo vão espalhando para o resto da economia e isso vai pressionando as dinâmicas inflacionárias, tanto no mundo quanto no Brasil. A parte que se perde desse comentário é que muita gente tem colocado a culpa das revisões recentes da inflação brasileira na guerra do Irã, sem reconhecer a questão mais fundamental, o substrato do debate inflacionário no Brasil. A economia brasileira está recheada de medidas de estímulo à demanda. E, em última instância, o que gera a inflação é o descasamento entre demanda e oferta ao longo do tempo. Então, se por um lado nós temos sim um choque de oferta negativo, choque esse que aumenta a inflação e diminui o crescimento, por outro lado, nós temos diversos estímulos, especialmente natureza fiscal, e quando eu falo de fiscal não é primário, é despesa financeira, é parafiscal, é muito mais amplo do que resultado primário, que jogam a demanda para cima. E aí é uma bomba atômica, é oferta para baixo, demanda para cima, pressão de preços abrindo. Nota que as revisões recentes que o mercado tem feito em função do choque externo desconsideram que a raiz da inflação brasileira está nos serviços. A inflação de serviços hoje, se a gente pegar o IPCA 15 agora de maio e colocá-la em 12 meses, está rodando a 6,3%, para um IPCA 15 em 12 meses, mais ou menos em 4,6%. Com serviços andando tão acima, não é uma questão do choque de oferta externo, porque ele bate especialmente na discussão de bens. O que se tem, de maneira objetiva, é uma pressão de demanda gigantesca por causa do ciclo político eleitoral e por causa de uma série de medidas que começaram a ser implementadas no ano passado que tem estressado os limites da economia brasileira. Esse estresse vai levar a inflação para cima, já levaria. E, colocando o choque de oferta por sobre isso, esse estresse inflacionário fica ainda maior. Hoje, a nossa projeção de IPCA para o fim de 2026 está em 5,3% e ela é benigna, porque ela considera que o governo, por causa do ciclo político eleitoral, vai fazer de tudo o que ele puder para conter os preços na unha, e aí especialmente do lado dos preços administrados. Mas a inflação de livros acelera, a inflação de serviços acelera, e com um choque externo que fica cada vez mais persistente, passa-se da parte de choque em combustíveis, que está do lado dos preços administrados, para permear toda a cadeia de bens tradables e industriais, e isso vai bater nos preços livres. Infelizmente, e aí a palavra é essa mesmo, infelizmente, o Banco Central não tem dado muitos sinais de que está disposto a interromper o ciclo de afrouxamento monetário. E para deixar bem claro, ele já não tem espaço para cortar juros em função do cenário inflacionário e das perspectivas de inflação para 2027. Mas ainda assim parece relativamente claro que em junho agora, pelo menos, ele corta mais 0,25 ponto percentual na taxa Selic. Para frente o debate está em aberto. Mas fica cada vez mais claro que o limite inferior dos juros, que o mercado já chegou a colocar em 11%, e que sempre nós achamos absurdo, agora é no máximo 13,75% e eventualmente até em 14%. Então, se ainda temos possibilidade de corte de juros, essa possibilidade é estreita. O ciclo é menor daqui para frente do que se imaginava há um par de meses atrás. A discussão migra cada vez mais para o nosso cenário, não tanto na discussão do ciclo ser curto, mas da eventualidade de ser necessário subir juro em 2027. Nós já estamos nesse campo há algum tempo e o mercado devagarzinho começa a migrar para o nosso lado. Primeiro, na discussão de diminuir o orçamento desse ano e, com o passar do tempo, reconhecendo o óbvio.
A inflação brasileira não deriva estritamente do choque externo, mas é, em última instância, resultado de um profundo descasamento entre as políticas públicas que aumenta a pressão de demanda agregada e torna a convergência inflacionária cada vez mais difícil. Nós reafirmamos o nosso call de Selic terminal em 13,75% esse ano, estritamente porque vemos o Banco Central ainda com desejo de corte de juros, mesmo que ele não devesse fazê-lo, tendo que recompor a Selic para 15,25% no ano que vem. Com isso, nosso cenário é para brigar por um cumprimento do regime de metas entre 27 e 28. Para 2027, essa trajetória de juros que nós estamos falando já coloca o regime em risco, ou seja, há uma probabilidade crescente da inflação permanecer acima de 4,5% durante todo o horizonte que vai de hoje até o final do ano que vem. O Banco Central precisa reconhecer isso, e reconhecendo isso, tem-se que mudar a estratégia de gestão monetária. Resta saber se ele vai fazê-lo. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.